Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o diabetes. O diabetes é um conjunto de doenças metabólicas caracterizado pelo aumento do nível do açúcar do sangue. Isso acontece por quê? Porque a gente tem um hormônio chamado insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e que essas células produzem a insulina vai até o sangue, retira essa molécula do açúcar e transporta até a célula, onde o açúcar é metabolizado e transformado em energia. Então, a gente percebe uma coisa, que se a gente tem um problema ou na produção da insulina ou na ação dela, a gente pode ter uma dificuldade de retirar esse açúcar do sangue. Então, basicamente, o surgimento do diabetes acontece por esses dois motivos. Ou a gente não produz de uma forma adequada, ou não produz, ou ela não age. E aí, a gente tem os tipos de diabetes. Os mais prevalentes é o diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1 e o diabetes gestacional. Mas a gente tem muitos outros tipos, gente. Mas a gente vai se ater hoje, falar principalmente desses tipos mais comuns. O diabetes tipo 2 é um diabetes em que a pessoa que tem o diabetes, ela não produz de uma forma adequada a insulina. Ela até produz, tá? Em algum grau, mas não o suficiente para controlar o nível do açúcar do sangue. E muitas vezes, a maior parte das vezes, essa insulina também tem um problema na ação dela. Então, além dela não produzir de uma forma adequada, ela não age direitinho. Geralmente, quem tem diabetes tipo 2 está acima do peso, ela geralmente já está na faixa dos 40 anos, mas hoje, como a obesidade está surgindo muito mais cedo, né, da adolescência, infância, então pode surgir o diabetes tipo 2 até nessa fase mais precoce. Então a pessoa começa a ganhar peso, aquela gordurinha abdominal, isso inflama muito o organismo e essa inflamação atrapalha toda a ação da insulina. No começo, o pâncreas começa a produzir mais insulina para fazer o mesmo efeito em controlar o açúcar, já que a insulina não está agindo muito bem. Mas a longo prazo, o pâncreas cansa e aí a gente tem uma produção menor de insulina. Esse é o diabetes tipo 2. Geralmente tem uma história familiar, a pessoa está acima do peso, geralmente é sedentária ou fuma e aí acaba surgindo esse tipo de diabetes. O diabetes tipo 1 é um diabetes em que ocorre uma produção de anticorpos, que são células de defesa, que atacam o pâncreas e destroem o pâncreas. A gente chama isso de uma lesão autoimune. Ele ocorre numa fase mais precoce da vida. Como não ocorre essa produção de insulina, a pessoa emagrece muito rápido, então muitas vezes ela entra em coma logo no início do quadro, porque o cérebro ele só funciona com açúcar. Então, se a gente não tem como transportar esse açúcar a nível cerebral, porque a gente não produz mais insulina, porque o pâncreas foi destruído, então o cérebro entra em coma. Então, a característica do diabetes tipo 1 é isso, gente. É um diabetes que surge de uma forma muito rápida em crianças e jovens e ocorre a destruição completa aí do pâncreas e a não produção de insulina. E a gente tem o diabetes gestacional, gente. O diabetes gestacional é um diabetes que surge em torno da 24ª semana. E isso acontece porque durante a gravidez, a placenta ela produz alguns hormônios que atrapalham a ação da insulina. O organismo, na tentativa de compensar, ele produz mais insulina, só que chega um momento em que ele não consegue. Muitas vezes a secreção não é suficiente e aí surge o diabetes gestacional. A característica é isso, surge entre a 20ª e 24ª semana e geralmente a pessoa já tem um histórico de pré-diabetes ou já está acima do peso, mas nem sempre isso acontece. Agora vamos falar um pouquinho de como a gente faz o diagnóstico. A gente faz o diagnóstico através da glicemia em jejum. Então, se a glicemia em jejum tiver maior ou igual a 126 em 2 ocasiões, a gente considera diabético. A gente utiliza também a hemoglobina glicada, que é a média do açúcar em 3 meses. Então, uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, a gente considera também diabético.
Se a pessoa tiver uma glicemia em qualquer ocasião acima de 200 e tem sintomas de perda de peso, muita sede, vontade de urinar, a gente também considera a pessoa diabética. Mas o padrão ouro para o diagnóstico é a curva glicêmica. Como que é feito esse exame? A pessoa chega em jejum de 8 a 12 horas, ela vai tirar a glicemia, né, fazer o teste em jejum, o exame de sangue, e aí ela vai receber uma sobrecarga de glicose, 75 gramas, e vai fazer um novo teste do exame de sangue depois de 2 horas. Então, se essa glicemia depois de 2 horas estiver acima de 200, é porque ela é diabética. Agora, o diabetes gestacional é um pouquinho diferente. A gente faz uma curva glicêmica entre 20ª e 24ª semana, e aí a gente vê os níveis de açúcar em 0, 1 hora e 2 horas, em jejum de 8 horas, né? 8 a 12 horas, se estiver acima de 92, ou depois a sobrecarga de glicose de 1 hora, estiver acima de 180, ou depois de 2 horas acima de 153, a gente considera a pessoa com diabetes gestacional. Então é bastante informação nesse vídeo, eu entendo, mas se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês vão encaminhando aqui pro canal que a gente vai tirando. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam, e se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. Adorei conversar com vocês. Um beijo!